Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí, sim, do Neto mais uma vez se rendendo ao Palmeiras, que se encaixou de vez e vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, seremos campeões brasileiros e campeões da Libertadores. Então vamos tocar o vídeo aí. É bom demais ver o Neto se rendendo aos pés do nosso Verdão. Então vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Palmeiras, para você, Eduardo Batista, em relação a 5, acho que ganhar é bom pra caramba. Bom. Mas quando você vence um time que não perdeu no ano em casa, que é o Internacional, que pensar do Palmeiras, meu grande Eduardo Batista? Palmeiras, mais uma vez, é um grande candidato ao título, né? Acho que quando a gente pensa aí que as coisas não estão andando, né, o Abel consegue tirar um coelho da cartola, reajustar a equipe, achar novas peças, e o Palmeiras vem forte. É um time, como nós estávamos falando, é um time muito competitivo. Fisicamente compete demais. Além da qualidade técnica, né, que não precisa discutir, mas fisicamente é o time que mais compete hoje no futebol brasileiro. Da ideia do Abel Ferreira estar há 5 anos, como você ficou 2 anos e meio, você tem um conhecimento também daquilo que você teve, foi bom, de que não é mais, e daquilo que você precisa. Diferentemente de você, que tem muito menos grana, para ter um elenco tão recheado como ele tem, isso é fundamental, não é? Você conhecer a característica dos seus atletas é importante, né? E com 2, 3 meses você não faz isso. Não. É como o Abel há 5 anos, né? O Abel conhece os meninos da base desde quando chegaram ao Palmeiras. Então ele consegue entender a melhor posição para eles, até quando usar, quando descansar. Então, assim, é um conhecimento que no futebol brasileiro poucos times têm. A maioria dos treinadores tem 4, 5, 6 meses. Né? Isso dificulta bastante. E o Palmeiras sempre à frente, né? Enquanto todos os treinadores aí oscilam, sofrem risco de perder o emprego, né? A Leila vai lá, acalma a situação e o Abel se reinventa e mais uma vez é um forte candidato a título de novo. No começo do campeonato, Veloso, eu coloquei o Internacional e também o coloco ainda, o Flamengo, o concurso, e o Palmeiras está chegando, irmão. O Palmeiras mais uma vez. E você disse no seu canal do YouTube, onde que eu vi. Mais uma vez o Palmeiras chegando, porque o Abel hoje tem um elenco que ele nunca teve. Nunca teve. Nesse jogo contra o Internacional, saiu do banco Paulinho e Maurício. Terminaram como titulares lá na frente. E que vão ser titulares, né? Vão ser titulares. Uma hora ou outra, né? O Abel conseguiu finalmente recuperar o Felipe Anderson, né? Jogando ali pelo lado direito. Foi ontem, né? Ontem. O Giai, para mim, fez a melhor partida desde que ele chegou no Palmeiras. Quer dizer, além do elenco que ele já tem, outros jogadores... E não estava jogando, né? Não estava jogando nada. Outros jogadores que não vinham bem estão começando a jogar também. Então ele vai ganhando opções que num campeonato longo como o brasileiro é fundamental para o treinador. Ele pode mexer no sistema, ele mexe nos jogadores, a forma de atacar, a forma de se defender. Isso poucos times têm no Brasil. O Internacional ainda... Continua jogando muita bola, né? Souza... Perdeu jogadores importantes também, perdeu um ponta que é equatoriano, eu acho, também. Mas o Palmeiras ontem, mesmo assim, o Palmeiras foi muito superior, fisicamente. Esse é o Palmeiras que o torcedor queria ver. Palmeiras, fisicamente, ele abraça todo mundo, velho. A cobrança o melhor time fisicamente é o Palmeiras. A cobrança no Abel no começo do ano é que, assim, ele tinha falado que o que estava faltando era no centroavante. Na verdade, não, era tempo. É tempo. E o Palmeiras tem elenco para jogar esse futebol que jogou ontem. Mas também faz 9 jogos, 9 ou 10 jogos que o Vitor Roque não faz um gol, né? 10 jogos, se eu não estiver errado. 10 não, é menos. É 8 ou é 9? Acho que é 9 jogos. São 9 ou 10 jogos. 10 não chegou ainda, não pode, ser travante tem que fazer gol, irmão. O Pedro já voltou e já fez gol, já. 2. Fez 2. Fez 2. O Pedro é monstro, hein? Enquanto a gente fala de uma atuação quase perfeita, né? No Beira-Rio. Cara, o Inter não perdia em casa desde dezembro. O Inter era o único time invicto no mundo das principais ligas. A vitória foi gigante. Eu quero te ouvir porque eu fui dormir feliz, feito um bebê. Aliás, seus cortes, eu pedi pra galera desarmar, fumar um cachimbo da paz. Maresia, sem maresia.
Acho que a galera tá mais calma, tomando um chazinho de erva cidreira. Eu não tenho mais idade para esse negócio aí do Gabriel Pensador, mas vamos nessa. Vamos com calma. As coisas estão entrando no eixo, estão entrando bonito no eixo. Fala, Diego. Nossa, eu assisti ao pós-jogo, né? O seu pós-jogo, e vi ali você fazer esse apelo para todo mundo acalmar, baixar a fervura, baixar a bola. E acho que o sentimento é esse mesmo, geral do palmeirense hoje. Desde ontem tenho falado nos grupos, enfim, tenho visto que realmente a sensação é essa. E sabe por quê, Márcio? Porque o torcedor palmeirense é muito engajado em redes sociais, primeiro ponto. E é um torcedor que, até por causa do Abel, aprendeu a avaliar futebol de uma maneira diferente. É um torcedor que, na média, entende um pouco mais do jogo e passou a exigir, além do resultado, passou a exigir bom futebol. E o que o Palmeiras fez contra o Corinthians e contra o Internacional foi jogar um bom futebol. Eu acho que o que tranquiliza o Palmeiras em cima de tudo é claro, o resultado ele é fundamental, o resultado ele traz a tranquilidade, inclusive matemática necessária, mas o bom futebol acho que é o que traz a calma. Eu acho que é o que traz assim, porque você olha para o Palmeiras, você vê uma evolução. Você vê um time jogando bola, você vê um time que sabe alternar momentos no jogo. Enquanto o Internacional foi exatamente isso, né? Um time que conseguiu fazer o seu gol, fez o primeiro tempo muito melhor do que o do Inter, muito melhor do que o do Inter, e fez um segundo tempo em que, a partir do momento em que fez o gol, né, aí teve que aguentar a pressão do Inter. Mesmo assim, o Everton teve que fazer uma defesa importante, um jogo importantíssima, né, mas teve que fazer ali aquela defesa, e de resto o Internacional, por mais que tenha batido a gol quase igual ao Palmeiras, o Palmeiras chutou mais vezes que o Inter ainda, mas o Palmeiras foi superior ao Inter dentro da proposta de jogo, né. Achei muito legal você falar isso da posse de bola, né, que era algo que ainda é visto por muita gente como um parâmetro de jogou bem ou jogou mal, e não é assim que funciona. Você ter a bola por 70% do tempo e não saber o que fazer com ela, a gente já viu o Palmeiras fazer isso muitas vezes, com outros treinadores em especial, né? Com o Abel, historicamente, o Palmeiras tem a posse de bola ou abaixo ou muito parecida, muito parelha com o do adversário, mas é uma escolha, é um jeito de jogar, é uma estratégia de jogo. O Palmeiras é um time que é muito forte, é um time que é muito bom na transição, sempre foi, desde todos os elencos do Abel, desde 2020, tinham essa característica. E agora, e até, mais uma vez, vou falar isso e falo isso com todo respeito à história, né, do Rafael Veiga, mas a saída do Veiga, o Veiga está fazendo zero falta. E não é porque ele é ruim, e não é porque ele é um mau jogador, e não é porque ele acabou o futebol, é porque a característica dele casa menos com a característica dos demais jogadores do elenco. Você tem um elenco hoje que a maneira como o Abel escalou o time, né, foi quase um 4-2-4. Não foi, mas é quase um 4-2-4. Em que sentido? Você tem os jogadores de ataque variando bastante de lado. O Estevão jogou nos dois lados do campo, o Felipe jogou mais do lado direito, mas o Estevão principalmente, o Vitor Roque se mexeram bastante, achei muito legal isso. Enfim, Massa, acho que está todo mundo um pouco mais calmo, porque o Palmeiras está se ajudando, né? O Palmeiras está fazendo a parte dele, nessa maratona maluca de abril, o Palmeiras se mantém em 100% de aproveitamento, 2 vitórias na Libertadores, 3 vitórias no Brasileiro, né? O Palmeiras praticamente pode descartar um dos resultados agora contra a Fortaleza fora e Bahia em casa, e pode descartar o resultado contra o Bolívar, porque perder para o Bolívar na altitude é uma coisa esperável. Então, se isso vier também, não gera desespero. E tudo isso tem a ver com o bom futebol que o Palmeiras está jogando, né? O palmeirense ele se tornou um cara exigente também nessa parte de fazer uma boa apresentação dentro das propostas, né? E acho que contra o Inter o Palmeiras fez, é o que você falou no seu pós-jogo, e o que você falou aqui na nossa introdução, foi uma vitória gigante, gigante. Às vezes nos pontos corridos, a gente ainda tem aquele negócio da decisão, né, a final. Então, fala assim, pô, final antecipada em quarta rodada? Você jogar contra o Inter lá na quarta rodada, um time que é postulante ao título, é uma espécie de final antecipada. Ah, mas não é o Flamengo, tudo bem, mas o Inter também é postulante ao título, também é um adversário importante. E o resultado que o Palmeiras conseguiu não é à toa, que é a 6ª vez que ganha lá na história, né, Márcio? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que os times que vão brigar para ser campeão dificilmente vão ganhar do Inter lá. Sim. Bom, o Flamengo não ganhou do Inter na sua casa. Por Exato. isso que a vitória é muito grande. É claro que isso tem que confirmar, tem que jogar com Fortaleza, com Bahia. É claro que isso é uma construção de 38 rodadas, mas é um início muito bom para quem vai jogar o Mundial,
E para quem pode chegar ali antes da parada com calma, com tranquilidade, estando no G4, talvez em segundo, ou primeiro, ou terceiro, ali pertinho do líder, é isso. O sprint final vai ser depois, Sim. certo? Vai ser na terceira quinzena de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, só vai parar em dezembro. Agora, eu digo para você, melhorou muito a qualidade do elenco, cara. Melhorou muito a qualidade do elenco. Você vê as trocas, é bom ver Aníbal recuperado, jogou bem, sabe? Jogou bem, cara. Agora o Emiliano tem outro passe, né? Você vê que ele já tem o domínio orientado, ele entra, ele deu uma virada de bola ali. É um jogador que agora tem características diferentes, são 5. Rios, Borbolete com Rios, é isso que eu peço a você. Seriedade, entendeu? Altivez, ficar ligado. Ele deu uma vacilada no primeiro tempo, ainda numa bola lá que acabou gerando um escanteio, porque ele estava com o corpo mole. Ele ainda dá uma. Mas tudo bem, vambora, cara. Não teve ninguém. O Alan entrou muito bem. Cara, Entrou muito bem. ó, do time que jogou ontem, o Everton salvou o time no final, certo? O Gomes jogou bem, dentro da postura dele. O Giai, para mim, foi o melhor em campo. A melhor atuação do Giai com a camisa do Palmeiras. O Mikael tem horas que ele é meio estabanado, mas ele rebate, ele foi bem, sem brincar. Piquerez foi correto, o Aníbal foi bem, o Rios foi bem, o Estevão ainda... Menino, olha só, se você tocar um pouquinho mais a bola, quando driblar o primeiro, vai fluir mais o seu jogo. Vitor Roque deu várias opções, né? Ele faz o trabalho do limpador de para-brisa, do lado esquerdo, do lado direito, ele dá a opção. Felipe Anderson é um monstro, cara, ele jogou muita bola, sabe, o Diego? E os caras que entraram também entraram bem. O Paulinho entrou lá no final e tal, mas eu gostei muito da entrada do Fux, do Vitor, a entrada do Fux foi bem, o Alan e também o Paulinho, que entrou ali um pouco meio abaixo ainda, mais um pouquinho ele vai equilibrar. Agora, Facundito me lembra o Ney, cara. Ele corre o tempo todo, ele é serelepe, não é não, cara? Ele é um cara que realmente ele tem nesse esquema de futebol em que você tem que jogar o tempo todo, né? Que se você não é o Messi, você não pode jogar andando nunca, porque o Messi joga andando, né? Se você reparar, desde o Barcelona, ele joga andando, ele não marca ninguém, mas ele é o Messi, né? Agora, se você não é o Messi, você tem que correr, você tem que se entregar, e o Facundo, ele é um cara que se entrega muito, né? O algoritmo do Instagram, ele começa a entregar coisas, às vezes você vai na pesquisa lá, né? Ele entrega coisas aleatórias que tem a ver com o teu histórico de quem você segue, dos vídeos que você vê, né, enfim. E aí me entregou um vídeo de um analista de desempenho da Premier League. Não, ele não trabalha para a Premier League, mas ele é um analista de desempenho que analisa a Premier League. E o tema da reportagem dele no Instagram era o Palmeiras, falando que era um time que vai surpreender, que falou do Vitor Roque, falou do Paulinho, falou da manutenção dos caras como o Veiga, como o Gomes, sei lá, e falou do Facundo, que era um cara que se esperava que o próximo time dele fosse na Europa e não no Brasil, né? Ele sairia da MLS, Penharol, MLS, Europa. Não se imaginava que ele viria para cá. E ele veio para cá. E tá muito claro por que o Palmeiras foi atrás dele. É isso que você falou, ele é um jogador muito, que se entrega demais, muito dedicado na parte da marcação, muito dedicado na composição tática, né? É um tipo de jogo muito inteligente da parte dele. Gosto da comparação com o Ney, que embora não tenha visto jogar, conheço bem a história. Conheci o Ney pessoalmente também, que é um cara sensacional. Gente finíssima, desse tamanhozinho assim, ó, nem parece que é jogador de futebol. Baixinho, gente muito boa. E, enfim, é alentador ver isso que você falou, do elenco tá muito forte, né? O Giai, a minha matéria da Trivela, que até queria recomendar para quem puder acessar, fala justamente sobre isso, né? O título que eu fiz, eu vou até achar aqui, porque ela ficou boa essa matéria. O título ficou bem legal. Porque o Palmeiras supera um trauma histórico, né? Que é ganhar do Internacional fora, e com uma ressurreição. Essa ressurreição é o Giai. O Giai ficou escanteado o ano inteiro, ele tem 8 jogos na temporada, acho que é o terceiro jogo dele como titular só no ano. Ele chegou a ficar fora do banco em alguns momentos, né? A gente até falou sobre isso no último programa, né? Que até inventaram um migué, que ele estava com o tornozelo, embora ele nunca tenha aparecido na lista dos lesionados, que a assessoria de imprensa manda.
o Abel tirou ele de um jogo e falou que era tornozelo dele. E não era, né? Não era tornozelo, era questão de realmente alguma adaptação física ou técnica que ele tinha que fazer ali. E o título ficou esse: Palmeiras supera trauma histórico contra o Inter e chega à 5ª vitória com uma ressurreição. A ressurreição é o Giai. Então, era uma posição em que o Palmeiras tinha 2 veteranos para se revezarem, eles não jogam, né? Eles se machucam o tempo todo. E aí ficou aquele negócio: temos lateral? Não temos lateral? Temos. Giai é um lateral, todo mundo que está entrando está jogando bem, todo mundo resolveu, parece que, melhorar individualmente. O Estevão, curiosamente, né, que é o jogador mais técnico desse grupo, é quem está mais devendo na parte ofensiva, e não que ele esteja jogando mal, mas é que a gente já viu ele jogar muito bem. Então a gente sabe que a entrega do Estevão não é essa. Mas quando a gente para pensar, né, em como o Palmeiras terminou no passado, quais eram as opções que tinha no banco, e como esses caras entravam, putz, é um alento. Assim, eu não tenho nada contra o Rony pessoalmente, né? Mas, pô, ele não ser uma das opções para mudar o jogo é muito interessante. Não tem nada contra o Flaco, pessoalmente. Mas os outros têm mais qualidade, né? Exato, é aquele têm negócio. mais qualidade, é isso. O Palmeiras subiu o patamar, né? Exatamente, o Palmeiras subiu o patamar do seu jogo. Assim como não tenho nada contra o Veiga, muito pelo contrário. Acho que o jogador tá no top 20 jogadores mais importantes da história do clube. Só que, bicho, agora, nesse momento a característica dele não encaixa. Beleza, mas ele pode ajudar. Ninguém nasceu com a cadeira lá, eu jogo porque eu sou jovem. Calma, Exato. pô. O cara é um jogador importante, boa Importantíssimo, técnica, vai jogar muito ainda esse ano. Vai, porque tem muito jogo, Diego. Sim, Agora sim. tem Fortaleza lá em cima, depois o Bahia no Allianz. Eu queria ver o Allianz lotado, sem briga, apoiando o time. A direção, baixa um pouco o preço, sabe? Deixa o Allianz lotar. Vamos Eu acho recuperar que essa estirpe. baixa um pouco o preço e baixa um pouco a guarda também. Eu acho que Sabe? eu entendo essa diretoria ter ficado em treta com a uniformizada, com a Mancha, enfim, né? Depois de tudo que a Mancha fez também, é difícil defender a Mancha Verde, né? O que não é entidade, mas o que membros da sua cúpula fizeram lá com a emboscada do Cruzeiro, inclusive eles não estão presos à toa, né? É difícil defender a Mancha Verde, mas seria hora todo mundo tentar uma baixada nessa fervura aí, sabe? Porque, Isso, vamos. Cara, perdeu pro Corinthians? Perdeu pro Corinthians. Legal, o Corinthians vai ganhar mais o que esse ano? Eu acho que mais nada. E o Palmeiras tá aí para favorito para brasileiro, favorito para Copa do Brasil, para Libertadores, para passar de fase no Mundial, quer dizer, tipo, acabou. É olhar para frente, porque a perspectiva é muito boa. A perspectiva é muito boa. Então, manter esse foco, manter olhar adiante e saber que esse time também daqui a pouco vai embarrigar de novo. Vai ter um período para baixo, porque é natural no futebol. Futebol é um jogo da gangorra, cara. Você uma hora tá em cima, outra hora você tá embaixo. Diga lá. Cara, olha que coisa grande, hein? Nos últimos 100 jogos, o Palmeiras perdeu 15 vezes. Então, cara. O Palmeiras não perde fora de casa. Olha que coisa louca, hein? O Palmeiras não perde fora de casa há 18 jogos. Desde setembro do ano passado em Curitiba. Cara, não é absolutamente possível que as pessoas não vejam capacidade na comissão, no treinador, mesmo com tudo que aconteceu ano passado. Não É grande, cara. O trabalho é muito bom, o trabalho é grande e a gente tem que, de fato, acalmar, respirar, entender que o jogo lá na Bolívia pode ser que pinte uma derrota, faz parte, é natural, jogar lá não é fácil, entendeu? Vamos com calma. Qual seria a sua estratégia? A minha é, quem tiver 100% joga contra o Fortaleza e contra o Bolívar vai jogar o Nicolinha Rachop, vai jogar o Serafim Del Grande, o Mustafa, põe todo mundo para correr na altitude lá, o que der, e deixa a galera pensando aqui no jogo contra o Bahia, 4 ou 5, né? Põe os jovens, Luiz, Thales, Alan, vamos correr lá na altitude. Eu faria essa estratégia. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês primeiro aí do Neto se rendendo sim ao Verdão, se rendendo ao Palmeiras, que esse elenco é muito forte, todo mundo já sabia. Só que o Abel não tinha conseguido ainda dar liga, não tinha conseguido encaixar tão bem. Mas você vê aí que foi falado no vídeo sobre a saída do Veiga, tá? Ninguém tá menosprezando o Veiga.
Já atuou muito bem, mas não vive um bom momento. E após a saída dele, o Abel colocou o Felipe antes mais pela direita e puxou o Estevão mais centralizado. E aí tudo mudou no nosso Verdão. Começou as boas atuações. Para mim, começou ali, né, contra o Cerro Porteño. Primeiro tempo ainda foi engatinhando. O segundo tempo atuamos muito bem. Jogamos depois o derby, amassamos, tá? Todo mundo já sabe disso, a gente já comemorou muito isso, mas já passou, né? E o jogo do Inter, que é sim, dos bons elencos e de um bom treinador, um time bem montado lá pelo Roger, sim, conseguimos a vitória maiúscula, tá? Algumas pessoas falaram, não, o Palmeiras... Gente, foi um jogo fora de casa, para um excelente time montado, tá? Que não perdia nesse ano, não perdeu, tava com a invencibilidade lá, que o Palmeiras conseguiu tirar. O Palmeiras, para um jogo fora de casa, estava muito bem defensivamente, bem montado, saindo nos contra-ataques, um lançamento do Gomes, o nosso xerife, chegamos àquele gol do Facundo Torres, e o Rios também foi brilhante ali naquela bola. Facundo Torres botou para dentro da rede. E fato é que o Palmeiras engrenou de vez. E se Deus quiser, vamos vencer o Fortaleza. Não vai ser jogo fácil também. Gente, jogo fora de casa não vai dar espetáculo. É difícil. Para você ver, o Palmeiras e o Flamengo estão sendo colocados como os favoritos para o brasileiro. O Flamengo em casa não venceu o Inter. Eles ficaram no empate. Olha o tamanho da vitória do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Inter lá no Beira-Rio. Então, cara, assim, temos que dar o parabéns. Graças a Deus, o Abel conseguiu acertar esse time e cada vez mais vai dando mais liga. Tem o Paulinho se recuperando, ganhando minutagem. Tem o Maurício ganhando minutagem, voltando também. Então, se Deus quiser, esse time vai engrenar de vez e rumo à liderança isolada. Hoje somos líderes, dividindo a liderança com o Flamengo, né, que tem um saldo de gols maior. E os 2 gols do Vitor Roque foi garfado da gente, né? Mas enfim, com a goleada que o Flamengo deu lá no Juventude também, em casa, aí mesmo assim a gente estaria longe aí no saldo de gols com eles, mas sim, daqui a pouco o Flamengo, se Deus quiser, vai tropeçar. O Palmeiras seguir nessa batida, nesse entrosamento. Vamos chegar à liderança isolada, aí sim, se Deus quiser, manter até o final do ano. E se Deus quiser, vamos trazer aí o Brasileirão e a Libertadores para o nosso palestra. Bom, rapaziada, você que acompanhou o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. Você concorda, discorda? Compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.